Nesse vídeo de Ark, como vocês viram na capa e no título, eu mostro as melhores formas de como formar muito metal e pedra. A última é a melhor. Se liga quanto eu consegui em míseros 5 minutos. Tudo isso só pra craftar isso aqui. Espero que curtam o vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal, mas chega de enrolação, bora pro vídeo! E aí meu povo, passando aqui no comecinho do vídeo para poder agradecer aos mais de 2.000 inscritos que o canal alcançou. Obrigado de verdade, do fundo do meu coração. Agora, rumo aos 3K. Porém, quando chegarmos lá e batermos 3K de horas assistidas, entre março de 2025 e março de 2026, eu estarei sorteando 3 gift cards de R$20 para 3 de vocês. Vocês podem ver quanto falta aqui, na bio do canal. Estamos quase lá. E com a força de vocês, acredito que chegaremos ainda esse ano. Conto com a força de vocês. Agora bora pro vídeo. Para o primeiro método de farmar muito metal e pedra, eu recomendo vocês terem um piteiro e 2 argentáveis, ou pelo menos um piteiro e uma argentável. Em nenhum desses dois casos, vocês precisam ter cela para argentável, só para o piteiro mesmo. Como no meu caso, eu só tenho uma argentável, vou domar outra, mas dessa vez fazendo uma trapzinha, coisa que eu não tinha feito no último vídeo, em que eu mostrei como domar vários dinos, que caso vocês queiram ver, vai estar aí no card. Segundo o Dodex, a argentável não consegue quebrar a parede de pedra, então vou aprender aqui o teto de pedra. Já bora fazer. Também vamos precisar aprender a fundação de pedra e fazer ela, moldura de pedra para a porta. Vamos precisar de 2 fundações, 6 molduras e 2 tetos. Então vou precisar de mais alguns recursos aqui. Estruturas feitas. Também é interessante fazer algumas festas tranquilizantes. Então vou pegar os narcóticos e fazer aqui. Agora bora ir domar outras argentáveis. Chegando aqui nessa parte do mapa, onde a gente domou a do último vídeo. Agora pausar e colocar as fundações, as molduras. Acho que a argentáveis não cabe em uma parede de altura. Fiz conta errada. Vamos precisar de mais 6 molduras de pedra. Deixa eu pegar umas pedras aqui, umas madeiras e fazer. Agora sim, bora colocar aqui. Agora o teto. Quando ela estiver vindo, a gente passa aqui, porque o piteiro passa por esse vão. A Lododex diz que a argentáveis passa por esse vão que a gente deixou, mas não pelo vão da porta. Aí depois a gente desce e fecha aqui com ela lá dentro. Agora bora logo atrás de uma. Encontrei uma ali na frente, nível 90, relativamente alto. Bora atrair ela para a armadilha. Estamos chegando, e ela na cola. Bora entrar? Foi? Tão fácil? Bora descer e fechar. Pô, mano, ela já saiu. Vou atrair ela de novo. Vem cá, argentável. Bora. Ah, ela não quis entrar. Coopera aí, argentável. Tá vendo? Vamos passar de novo. Agora eu te fecho aí. Pô, mano, ela não tá realmente dentro. Ela tá só parada na entrada. Nem dá pra colocar moldura. Vou aproveitar que ela foi embora e demolir. Ela tá voltando, vaza. Como eu ia falar, acho que vou precisar fazer uma estrutura de 2x2. Ou seja, 4 fundações, 16 molduras e 4 tetos de pedra. De jeito aí. Então bora pegar recurso. Foi. Agora bora colocar. Argentável, fica quieto aí. Isso aí, me deixa construir. Foi. Agora você pode vir, argentável. Aí, entrou. Sai. Não, argentável. É o que tinha que sair, não você. Cara, eu esqueci que eu poderia ter feito a armadilha de urso pra prender ela lá dentro da trap. Mas agora eu não vou voltar na base. Ó, a argentável ficou presa sozinha. Ai, que burro. Agora tu fica aí. Finalmente tá presa. Ô, tá. Caraca, quebrou toda a minha poderosa armadura de pano. Bora logo derrubar ela. E domar. Já ocupou muito tempo do vídeo. Foi. Nível 123. Tá aí os atributos dela, caso eu queira saber. Agora bora demolir tudo. E colocar no inventário dela. Óbvio, quem deu trabalho foi ela. Nada mais justo. Agora que já temos 2 argentáveis, tá precisando de uma picareta de metal, que já temos, mas tá quase quebrando. Então bora consertar ela aqui na forja. Foi. Vou aproveitar para consertar minha lança, minha besta e meu machado. Vamos pedir para essa argentável nos seguir. Agora essa. Depois a gente pega o piteiro e vai atrás daquelas rochas de metal. Que segundo o Dodex, o conjunto mais perto fica nessa ilha, que no mapa é aquela ali. Então bora lá com as argentáveis. Estamos chegando. Já consigo até ver as primeiras rochas ali. Chegando aqui não tem segredo. É só pousar, sacar a picareta de metal e minerar. Depois é só transferir para o inventário da argentável, porque ela reduz o peso do metal em 50%, ou seja, metade. Para pegar mais, nessa parte tem bastante dessa rocha. Se liga, já pegamos 242 metais. Beleza, já pegamos uma boa quantidade aqui, 411 metais nessa e mais 713 nessa outra, então já podemos voltar para a base. Eu vou fazer algumas fundações de palha e colocá-las aqui, porque vamos precisar de bastante fornalha. Então tá aqui, mais 3 fornalhas, vou colocar as madeiras aqui e os metais. Beleza, tudo colocado, deu mais de 280 aqui e quase 280 em cada uma dessas outras 3 aqui do lado, que vão nos dar mais ou menos 520 barras de metais, já que para cada barra precisamos de 2 metais brutos. Para o próximo método, vamos precisar de 2 coisas. A primeira é a cidade de argentáveis, aprendida no nível 62, que não é tão difícil de fazer, mas não temos quitina ou queratina suficientes. Mas é fácil de conseguir, é só fazer o muro de estaca de madeira, aprendido no nível 13, que é relativamente barato. Aí, com ele em mãos, de preferência 2, se virmos no Dodex de novo, vamos ver que o machado de metal é um dos melhores coletadores de queratina,
e também de quitina, mas focando na queratina, que é mais fácil de encontrar bichos que dropam. O carbonelis é um deles, como vocês podem ver. Então bora pegar o piteiro e caçar um. Já achei 2 ali na frente. Só colocar o muro na frente deles, que eles já começam a tomar dano na hora. Mas, se não me engano, isso não funciona no Ark Ultimate Mobile. Sei lá por quê. Aqui no Ark antigo, você pode matar qualquer bicho com isso. Sai fora de Lofossauro enjoado. Já foram os 2. Agora é só pegar com o machado. Só nesses 2, já conseguimos 20 queratinas. Bora naquele outro ali em cima. Esse tem bastante vida. Então bora ajudar os muros. Foi. Mas esse deu só 2. Que miséria. Ó, encontrei um pulmonosso corpo dando sopa. Vem aqui, fonte quitina. Tô me dando pros meus espíritos. Ó, mais uma coisa boa daqui presente. Um balme. Bom demais. Ei, quitina. Volta aqui. E moleu. Bora coletar com o machado também. Caraca, só esse deu 49 quitinas. Eu sabia que o monoscorpio dava bastante, mas não tanto. Muito bom. Já bora voltar, fazer a cela e colocar nas agentadas prateadas. Boa, agora podemos voar de agentadas. A outra coisa que precisamos é um quilossauro, que vou usar uma tradição para domar ele. Tipo aquela que tinha dado meio errado com o Carno no último vídeo, mas que com o Anquilo dá certo. Então vamos precisar de só 4 fundações de cerca de pedra e 4 molduras de pedra. E sim, anquilos não quebram parede de pedra, sei lá por quê. Agora bora encontrar um, eu recomendo de Argentavis. Vindo na do deck de novo, na aba mais do anquilo, clicando nesse Diagonal, dá pra ver onde que o anquilo spawna. Se vocês quiserem saber como fazer isso e outras coisas no do deck, vou deixar aí no card um vídeo que eu falo sobre todas as funções dela, beleza? Mas voltando, o ponto de spawn mais perto é ali no meio do mapa, então bora lá. Já cheguei aqui e já avistei alguns anquilos. Tem um de nível 80, mas tá muito alto, talvez outro dia. Com 50, alto também, e o outro é 15. Esse tá melhor. E vai ser ele mesmo que você digo, levar para um lugar seguro. Vou levar ele ali naquela ilha, porque nessa, além de Rex, tem Carnos e as chatas daquelas aves do terror. Beleza, larga ele aqui e já bora fazer aquela chapter de quadrado espaço daqui. Mas dessa vez com só uma parede de altura. Se vocês não tiverem com Argentavis, precisam deixar um espaço aberto e atrair um anquilo, mas com ela é só deslizar o dedo pra cima para pegar um anquilo e soltar ele aqui dentro da trap e pronto. Agora bora meter flechada. Agora que caiu, a gente coloca bastante comida e já foi. Tá aí os status dele. Agora vamos voltar pra base. Bora aprender essa de Anquilo. Ela é aprendida no level 36, então é de boa. Ela é feita aqui na forja e até que é barata. Só precisamos transferir um pouco de fibra pra forja e já tá sendo feita. Agora é só colocar no Anquilo e já podemos fazer uma limpeza nas pedras aqui da base. Caraca, 52 metais só em algumas pedrinhas aqui da base. E nem são aquelas pedras de metais em si. Bom demais. Parando de enrolação, bora pedir pra essa Argentavis nos seguir. Essa também. Monta na Argentavis prateada e pega o Anquilo. Agora bora naquela ilha que a gente foi mais cedo. Chegando aqui, já solta um anquilo, monta nele e quebra a rocha. Nu, foi só uma rabada. 72 metais de uma só vez. Já bora passar pra Argentavis, que esse anquilo, por ser de nível baixo, não aguenta muita coisa. E no máximo 5 minutos a gente já tem 376 metais com o anquilo, 551 com a prateada e 302 com a outra Argentavis. Então já bora embora. Na verdade, se você estiver no Ark Ultimate Mobile, talvez dê pra farmar metal sem nem descer Argentavis, só passando perto da rocha e estando segurando um anquilo. Mas tristemente aqui no Ark antigo isso não funciona. Finalizando a separação entre as fornalhas, deu 310 em cada uma aqui, que vão resultar em 465 barras de metais, além de ter um pouco mais de 310 nessa aqui também. Então vamos ter pelo menos 620 barras só nessa mineragem no máximo 30 minutos, contando a viagem de ida e volta. Agora que já refinou um pouco desses metais, bora passar eles aqui pra forja e com mais algumas madeiras e couro, podemos finalmente fazer o riflezão brabo, que dá simplesmente 600 de dano. E tá aqui, ó, pei. Agora precisamos da bala, né? Acho que eu vou atirar a flecha com o rifle. A munição dele é essa simples aqui. Vou aproveitar para aprender a mira de escopo também. Os dois são feitos na forja, mas já vou fazer a mira, porque é mais fácil. Só um pouco cara, mas tá de boa. Bora pegar mais uns metais na fornalha e já tá sendo feita. Só arrastar para o rifle, que a gente já equipa. E agora temos uma mira bolada. Para a munição, vamos precisar de pólvora. E para isso precisamos de carvão vegetal, que temos de sobra. E pó faiscante, que vou fazer agora. Com a pólvora em mãos, ou no caso na forja, temos nossa munição. Toma, fechou? TI. Bora testar em algum bicho. Ali do outro lado do riozinho tem um Teresino com 1150 de vida. Bora ver quanto de vida que arranca. Toma. E caiu para 748. Mais ou menos 400 de dano acertando no corpo. Bora tentar acertar a cabeça. E não deu. Vaza que o bicho já tá aqui. Bora pro outro lado do rio então. Bora finalizar com a Argentavis. Mas vocês viram que ele tá com 300 e pouco de vida, né? Então o rifle deu uns 800 de dano com 2 acertos no corpo. Vamos testar no bicho mais fácil de acertar. Ei, Parasaur, me dá ajuda com o teste aqui? Como eu errei? Pô, tá tentando acertar o ponto futuro, mas ele parou. Toma. E parece que o HS arrancou uns 800 de vida. Então tá bem bom. Só minha pontaria que não tá. Agora bora pra última e mais apelona forma de farmar metal no Ark, sem ser usando farm automático ou semi-automático. Existe que só funciona no Ark antigo, porque a gente precisa daquelas rochas de metal com âmbar, e que eu saiba, não tem âmbar nos outros Arks, só dando os créditos mesmo. Esse método eu vi lá no canal do Edson Andrade, que também posta uns vídeos bem legais de Ark, então vou deixar aí na descrição, caso vocês tenham interesse em passar lá. Para esse método nós vamos precisar de uma Argentavis, um anquilo, uma cama e pelo menos uma caixa de armazenamento grande. Então eu estou pegando mais um pouco de madeira aqui para podermos conseguir os dois últimos.
Com os dois em mãos, é só montar no Argentavis, pegar o Anquilo e irmos para o vulcão, que é outro motivo para esse método só funcionar no arco antigo, porque lá não tem lava, diferente dos outros arcos em que lá tem. Chegando aqui, a gente pousa e faz uma pequena base aqui, que por sinal, fundações eram outras coisas que a gente precisava trazer, ou pelo menos trazer os recursos para fazer elas, e no meu caso, não trouxe nem os recursos direito, mas dá para fazer umas de pedra e outras de palha. Fica feio? Sim, mas é o que temos. Agora a gente coloca a caixa de armazenamento e a cama. Se quiserem, já podem fazer várias fornalhas, mas no momento eu não posso fazer porque eu esqueci de trazer fibra e couro, mas beleza. Agora é só chamar Argentavis e, de preferência, guardar todo o seu inventário. Segundo o Edson, o seu Anquilo não pode ter mais que 500% de dano, e se tiver mais de 300, você só pode dar uma rabada nas rochas com âmbar. Se tiver menos que isso, pode dar duas. O importante é vocês não desfazerem a rocha, porque as rochas com âmbar são as que mais dão metal, e uma vez quebradas, elas não aparecem de novo. Enquanto as que vocês baterem mas não quebrarem, é só se afastar que elas regeneram. Agora é simples, como o meu tem só 235%, posso dar duas rabadas, às vezes até 3, mas mesmo assim, algumas quebram, então é melhor ser só duas mesmo. Quando pesar, desce e coloca no Argentavis. Ó, a que tava aqui, eu sem querer acertei 3 vezes e quebrou. Então cuidado quando uma rocha estiver perto de outra. Agora eu vou guardar os que eu peguei até agora na caixona, porque até Argentavis ficou pesado. Eu, em si, preferia transferir para a fornalha, mas não temos. Então fica na caixona mesmo. Fiz até outra caixa menor aqui, porque a grande está cheia. Quero deixar os itens que coletei separados dos outros. E também preciso guardar as minhas ferramentas. Já que agora vamos usar a cama para nos teletransportarmos para longe daqui, pela viagem rápida. E isso faz com que a gente deixe todos os nossos itens no chão. Por isso a gente precisa guardar eles. Bora aceitar e escolher a nossa base no obelisco vermelho, que já é longe o suficiente. Chegou aqui, nem precisa esperar muito, já pode voltar. E ó, eu esqueci de tirar a armadura, então ela foi dropada aqui e sumiria em 14 minutos. Então cuidado. No meu caso, é só uma roupa de pano, então não faria muita diferença se sumissem. Mas de qualquer forma eu vou guardar. Depois é só voltar a bater nas rochas, com no máximo 2 rabadas. E dá-lhe. Já estamos com 255 metais no Anquilo e 1045 na Argentavis, totalizando com a outra leva quase 2.400 metais brutos, que dá quase 1.200 barras. Aí é só colocar um monte de fornalha aqui para deixar refinando enquanto vocês mineram mais, e talvez até fazer uma forja, um almofariz e coisas que se tem em uma base normal. Por último, com o Anquilo e uma Argentavis ou piteiro reserva aqui no vulcão, uma boa estratégia é deixar os seus itens na base principal de vocês. Aí vocês se teletransportam para o vulcão, mineram os metais, colocam eles para refinar. Aí sim, depois de ir e voltar no vulcão e terem minerado bastante metal, vocês se teletransportam para a base de vocês, pegam Argentavis e vão para o vulcão, que, enquanto vocês estão viajando até lá, os metais ficam refinando. E o voador reserva que eu mencionei seria para caso vocês precisem sair do vulcão para coletar madeira, fibra ou coisa do tipo. Mas é isso, Creitinho do Cano Longo, e bota longo nisso. Vai ficando por aqui, deixa o like, se inscreve para fortalecer o canal. Se não quiser levar pipoco do Creitinho bombado. Obrigado por assistir, falou e fui!